Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Essa noite passada eu estava na varanda da minha casa e aconteceu uma coisa que tem acontecido muito. Esse ano foram duas religiões diferentes que me convidaram para fazer uma visita. Uma foi as Testemunhas de Jeová, que me convidaram para comparecer na igreja num bairro vizinho aqui. E outra foi hoje, as irmãs da Igreja Universal, passando aqui na frente da minha casa, me fizeram mais esse convite. Ano passado também eu recebi convite das mesmas igrejas, não é? Para fazer uma visita. Aí nessa visita que eles me fizeram hoje aqui, me convidando, e ela relembrou que eu tive numa visita no ano passado, lá na Igreja Universal. Ela relembrou esse momento, então eu até falei para ela: "Ah, a senhora é a esposa do pastor, não é isso?" Aí eu falei que estava meio desanimado, né? Ela falou: "Mas é assim mesmo, você está desanimado porque você precisa de Deus." Isso que ela me falou. E realmente, uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que Deus não precisa da gente. É a gente que precisa de Deus. Porque Deus mostra o caminho. Deus vai dizer o que a gente tem que fazer e as coisas começam a dar certo quando a gente coloca Deus na nossa vida. É basicamente assim. Eu não aceitei, assim, digamos assim, o convite, porque tem uma situação que me impede de ir nessa igreja. Apesar de que, pelas pessoas da igreja que eu conheço, a maioria das pessoas, essa igreja aqui do meu bairro, a Igreja Universal do Reino de Deus, é a que eu tenho mais assim vontade de frequentar, se é que vocês me entendem. É porque tem uma situação que me impede de ir. Se não fosse essa situação, seria realmente a religião aqui do meu bairro que eu iria frequentar. Ela me entregou um jornal que eu achei muito interessante, a manchete, uma das manchetes aqui das notícias. Eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se está invertido, não é? Mas está aqui, eu vou ler para vocês aqui. Ela se apaixonou por um avatar e quase deu game over no casamento. A história, eu não li toda não, tá, gente? Mas a história foi tão assim chocante e tão moderna, tão atual, que me deu uma ideia para citar dois assuntos que têm a ver com essa manchete, não é? Na situação aqui, parece, nos pedacinhos que eu li, é que o marido ele é viciado em pornografia. O marido da história aqui, não é? E a esposa, ela começou a jogar um desses joguinhos na internet, que tem interação, né? As pessoas interagem, jogam. O avatar é isso, é uma imagem, né? Feita à base de inteligência artificial, IA, né? Como o pessoal fala hoje em dia. E ela se apaixonou por esse avatar, por esse jogador. Pode ser homem ou mulher, não é? Mas a pessoa não sabe, porque não aparece, se eu não me engano, o rosto da pessoa. Algo assim. É uma imagem simulando uma pessoa. E ela se apaixonou. Por que acontece isso? Então são dois assuntos que eu vou abordar para vocês. Vou mostrar até a capinha aqui para vocês entenderem os dois assuntos que eu fiz o Casal 20 narrar para vocês aí, as duas situações. Uma situação vai ser com relação à pornografia, o vício em pornografia. Eu também vou explicar para vocês por que prejudica. Eu vou dizer para vocês,
Não falando no sentido de pecado, não, tá, gente? Eu tô falando no sentido científico. É a coisa que prejudica o nosso corpo. É isso que eu tô querendo falar. E a outra situação é sobre a traição na internet. Porque você interagir com pessoas na internet, as curtidas, e tem mulher que reclama muito quando a gente curte. E eu tenho um defeito, gente, eu tenho um defeito. Eu confesso para vocês que eu estou mudando muito esse defeito. Eu sou solteiro, não é? Não tenho ninguém. Então, vira e mexe, coisas que as pessoas vão postando, imagens, foto com a família, com os filhos, eu vou curtindo. E na maioria das vezes eu nem estou enxergando direito, porque eu preciso do óculos. Inclusive, nem sei onde eu deixei o óculos. Eu acho que está lá na sala. Mas o que acontece? Muitas vezes eu vou curtindo e não estou vendo direito o que está acontecendo, não é? O que é a imagem de fato mesmo. Às vezes, quando está em letras muito grandes, garrafais, eu consigo ler normal, como aqui, né? Estou sem o óculos, mas as imagens aqui, se eu não conseguisse ler essas letras aqui, eu estaria cego, não é? E eu li para vocês. Mas no celular, ou as letras minúsculas, eu preciso do óculos para enxergá-las. Vocês sabem que eu operei a vista, as duas, e depois que eu operei, preciso de óculos para leitura. Então, esses dois assuntos que eu vou falar para vocês são assuntos que são atuais e que têm acontecido muito. Você se envolve com as pessoas pela internet, às vezes você faz um comentário, uma curtida, e a pessoa começa a se envolver, não é? Agradecer, o elogio, aí você começa a ter papos íntimos, aí dali, se a pessoa for comprometida, a outra pessoa ou você, acaba começando um envolvimento emocional. A traição está ali, estão entendendo? E o caso da coisa do vício em pornografia, eu não sei se eu coloco todos os vídeos aqui para vocês e eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou colocar os dois vídeos que nós já organizamos falando sobre o vício em pornografia e sobre a traição. E depois que vocês assistirem, eu vou fazer os comentários sobre esses vídeos, sobre esses assuntos, tá certo? Vou fazer assim que fica melhor. Assiste aí. Vício em pornografia. O vício em pornografia, ou uso problemático de pornografia, é um comportamento compulsivo de consumir conteúdo pornográfico, levando a consequências negativas na vida da pessoa, social, mental, financeira, caracterizado por perda de controle, desejo crescente e isolamento, mesmo com prejuízos, envolvendo a ativação do sistema de dopamina, mas não é oficialmente reconhecido como diagnóstico no DSM. Ponto. A busca por ajuda, seja com amigos, familiares ou profissionais, e a identificação de sinais como perda de interesse sexual ou distração, são cruciais para superá-lo, apesar da facilidade de acesso atual. Características e sinais: dificuldade em parar, não conseguir controlar ou reduzir o consumo. Necessidade de mais, aumentar a frequência ou intensidade para obter o mesmo efeito, tolerância. Perda de controle, passar muito mais tempo do que o pretendido, sacrificando outras atividades. Consequências negativas, impactos no trabalho, relacionamentos, finanças ou saúde mental, depressão, isolamento. Sintomas físicos, emocionais, distração, raiva, ansiedade ou abstinência ao tentar parar. Por que acontece? Sistema de recompensa: a pornografia libera dopamina, criando um ciclo viciante. Fatores desencadeantes: tédio, estresse, curiosidade, falta de satisfação sexual. Facilidade de acesso: a internet torna o acesso instantâneo e constante. Como buscar ajuda? Converse com alguém de confiança, amigo, familiar ou líder religioso. Procure profissionais, terapeutas especializados em dependências comportamentais ou sexuais. Identifique gatilhos, entenda o que leva ao consumo para evitar.
Estabeleça limites, bloqueie sites ou limite o tempo de tela, embora a força de vontade seja difícil. É importante lembrar que, apesar da discussão na comunidade científica, o uso problemático da pornografia é uma condição séria que afeta muitas pessoas, especialmente homens, e buscar tratamento é fundamental para retomar o controle da vida. Traição virtual é motivo para separação. Sim, a traição virtual é um motivo relevante para separação e divórcio no Brasil, sendo citada por especialistas como uma das principais causas, gerando crises, desconfiança e desgaste emocional, e embora não seja crime, pode ser usada como fundamento para divórcio por culpa ou pedido de danos morais se comprovada, impactando a relação como uma infidelidade física. Por que a traição virtual causa separação? Quebra da confiança. Assim como a traição física, a infidelidade digital quebra a confiança mútua, que é a base de qualquer relacionamento. Vínculo emocional. A troca de mensagens e fotos, mesmo sem contato físico, cria um vínculo afetivo erótico que pode ser tão doloroso quanto uma infidelidade presencial. Impacto psicológico. A descoberta pode gerar humilhação, insegurança, ansiedade, depressão e até transtorno de estresse pós-traumático na pessoa traída. No âmbito jurídico, Brasil. Não é crime. A traição, virtual ou física, não é crime no Brasil, mas é considerada uma causa para o divórcio. Divórcio por culpa. Pode ser usada para justificar um divórcio por culpa, embora desde 2010 não seja obrigatório apontar o motivo. Danos morais. Se a traição causar humilhação pública ou abalo à honra e dignidade, pode-se pedir indenização por danos morais, exigindo provas da ofensa. Provas. A dificuldade reside em coletar provas digitais, mensagens, perfis apagados, sendo crucial o auxílio de um advogado especializado. O que caracteriza? Microtraições, curtidas suspeitas, conversas no direct e interações inofensivas, já são vistas por especialistas como formas de infidelidade digital que minam a relação. O combinado, o que define a traição é o que o casal combinou ou não. Em relacionamentos abertos, por exemplo, a infidelidade virtual pode não ser um problema, mas em relações tradicionais, é vista como adultério. Em resumo, a traição virtual é um forte gatilho para o fim de casamentos, e embora as leis evoluam, o sofrimento e a quebra de confiança gerados são tão reais quanto na infidelidade física. Infelizmente, o mal afasta as pessoas que Deus quer unidas. Bom, vamos lá, vamos em partes. A parte do vício da pornografia, como eu posso dizer para vocês, quando você assiste esse tipo de conteúdo, você vicia nisso e perde a sensibilidade que você precisa na hora da bateção de virilha com a sua companheira, não é? Ou com o seu companheiro. Você perde aquela sensibilidade, porque tem muitos hormônios que são liberados quando você assiste essa coisa, esse tipo de conteúdo, pornografia. Então o seu corpo, o seu organismo, a sua mente, ela começa a ficar resistente e cada vez você precisa de mais. E nisso, quando você vai se relacionar pessoalmente, você não tem a vontade, a excitação necessária para isso. Você se torna frio fisicamente e cada vez mais precisa daquela coisa visual, de ver outras pessoas fazendo coisas e etc. Então isso é um problema que causa uma doença, é uma doença isso, pornografia é uma doença, estão entendendo o que eu estou falando, não é? E causa prejuízos à sua mente, à sua cabeça. E o seu corpo fica, como se fosse viciado em uma substância ilícita, uma droga. Estão entendendo? Esses hormônios que são liberados nesses momentos funcionam como drogas. É por isso que você perde a sensibilidade. Cada vez a dose tem que aumentar mais. Estão entendendo? Aí você acaba com o casamento. Como esse casal aqui, que o cara quase acabou com o casamento por conta do vício em pornografia.
E na hora que eu fui editar o vídeo, eu lembrei de uma história para acrescentar para vocês aqui. Muitos sabem que eu trabalhava como chefe de segurança, não é? Há alguns anos eu tive um subordinado que a gente conversando e surgiu o papo sobre pornografia. Aí ele contou que a prima dele, eu conheço inclusive, ele disse que ela era uma atriz de filmes adultos. Ele falou isso pra gente lá, pra toda a equipe. Aí ele contou alguns segredos. E muitos homens e mulheres que assistem esse tipo de conteúdo acham que aquilo que acontece ali é real, é verdade. Ele contou um negócio, isso já é fácil de imaginar. Ele disse que os homens que trabalham com isso vivem à base de remédios para funcionarem. Estão entendendo? E às vezes uma cena de 1 hora, ele disse mais ou menos assim, essa cena de 1 hora às vezes é gravada em 2, 3 dias. Estão entendendo? Você que está assistindo acha que o desempenho que está ali sendo desenvolvido é de pessoas kryptonianas, por exemplo, muito fortes, muito potentes, maravilhosas, perfeitos, e é tudo editado, é tudo assim ficcional, é mentira aquilo. Estão entendendo? E sem contar que as mulheres, muitas, ficam com os seus corpos destruídos e os caras, à base de remédio, também prejudica a saúde deles. Estão entendendo? Então ele quis dizer o que com isso? Que é tudo ilusão. E realmente é tudo ilusão aquilo. E quando você vicia nessas coisas, você traz doença para você, no seu psicológico, no seu corpo, na sua mente. É isso que eu estou dizendo. Eu lembrei dessa história e eu não queria deixar passar. É bom que vocês saibam disso. Não entrem nessa ilusão. É um vício e prejudica. É só isso. Eu não estou falando do pecado, que é pecado. Vocês sabem que é pecado, não é? Como eu disse, nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa da gente. Sem a gente, Deus continua sendo Deus. A gente sem Deus, a gente não é nada. Entenderam, não é? Agora, a outra parte com relação à coisa da traição na internet, a facilidade é imensa, porque você não precisa chegar na pessoa pessoalmente. Você vai dando a entrada com elogios, curtidas, comentários. A pessoa às vezes está carente, brigada com um companheiro ou com a companheira, estão brigados, estão passando por uma fase ruim, um momento ruim. E outra pessoa, percebendo isso, chega e entra na relação, posando de a pessoa correta. Estão entendendo? Eu sou melhor do que a pessoa que está com você. Eu não faria isso com você. Eu te trataria melhor. Aí a pessoa se entrega. Aí começa o envolvimento emocional e depois acontecem os encontros físicos, pessoalmente. Aí já era. A traição começou ali virtual, emocionalmente, mas já é traição. Esse casal aqui, pelo que eu pude entender, porque eu não li a notícia toda, né, o caso todo, mas tiveram muito ajuda do lado espiritual, o pastor, não é? Esse pessoal realmente resolve, ajuda mesmo, com conselhos, mostrando o caminho certo, com orações e etc. Mas são coisas modernas que estão acontecendo cada vez mais. E tudo tem a ver. A traição na internet tem a ver também com essa coisa da pornografia. Vocês sabem, não é? Uma coisa está ligada à outra. Porque nessas trocas pela internet existem trocas de palavras picantes, imagens do corpo da pessoa, seja homem ou mulher,
mostrando a nudez um para o outro. Assim como a pessoa que curte pornografia está traindo a companheira ou o companheiro. Estão entendendo? É traição. Você está desejando outras pessoas. E nesse jornalzinho aqui do Folha Universal, eu vi também uma notícia do marido da filha do Bispo Macedo. O verdadeiro significado de coisa de homem. Se eu não me engano, o nome dele é Renato Cardoso, não é isso? Eu gosto muito do canal que eles têm no YouTube. Ele e a esposa. Eu vejo, está até aqui a foto dela também. Eu acho um casal muito bonito, um casal muito abençoado, e eles falando coisas, não é? Eles aconselham, eles dão muitos conselhos, não é? Porque nem todo relacionamento, gente, é aquela perfeição. Existem brigas, existem momentos que os dois precisam conversar, e eles dão dicas fantásticas. Se você quiser, tem o canal deles aqui no YouTube também, e também tem o site da Igreja Universal, não é? Que tem essas notícias aí, essas manchetes aqui do Folha Universal. Eu acho o serviço que eles fazem muito importante. Eu acho que salva muitas pessoas, muitos casamentos, salva pessoas das drogas, não é? De situações de vícios em geral, tem todo tipo de vício, e eles mostram o caminho. Tem muita gente que fala um monte de bobagem e que eu acho que não justifica. Eu acho que ninguém é perfeito, nem religião nenhuma é perfeita. Quem é perfeito é Deus, é o que eu acho. Mas quando você vê religiões, todas que fazem algo do tipo de ajudar famílias, né, de mostrar o caminho, de ajudar com alimentos, de vários tipos de ajuda que eles dão, eu acho muito importante. Eu acho melhor quem ajuda do que quem não faz nada. Tem muita gente que fica só reclamando, que fica falando mal e que não ajuda, não faz nada, só critica. Então, ao invés de criticar, ajude. Não fique em cima do muro. Não é isso que eu acho. Então, parabéns aí, muito legal. Me deu essas ideias aqui agora para gravar esse vídeo para vocês aqui, falando que a internet realmente tem muita serventia, mas tem muita coisa que você percebe o dedo do mal. O mal tentando tirar você do caminho. É isso que eu observo. E eu tô com um plano, né, de resolver uns problemas aí. Eu tenho um veículo que eu estou ajeitando, porque eu pretendo frequentar uma igreja, porque eu percebi uma situação. A gente sem Deus, a gente não é nada. Eu estou percebendo isso porque você vê que nada melhora. Então é isso que eu estou querendo dizer. Se não fosse a situação que eu falei aqui, eu estaria frequentando a Igreja Universal aqui do meu bairro. Se não fosse uma situação que me impede de frequentar. Mas eu vou arrumar outro lugar para isso, um bairro vizinho aqui. Inclusive a Igreja Universal do bairro vizinho é embaixo da casa da minha irmã, né? Da minha irmã caçula. Então é um ambiente que eu me sinto bem. Então é bom que a gente esteja em ambiente que a gente se sinta bem, se sinta querido, desejado. Então quando você está num lugar que tem 50 pessoas que querem a sua presença, mas tem uma que não quer a sua presença, aí é melhor você não ir. Então aqui eu não vou por causa de uma pessoa, estão entendendo? Mas poderei ir em outra. Poderei aceitar o convite de ir lá na Igreja das Testemunhas de Jeová, que me convidaram já 2 vezes, ano passado também, esse ano. Eu também tenho um convite da Assembleia lá de Campo Novo. Então, alguns desses convites eu irei aceitar, eu irei fazer uma visita. De repente, eu permaneço. A intenção minha é essa. E eu tenho uma outra intenção também com relação a isso também, mas isso mais para frente a gente vai desenrolando aqui. E claro que eu vou falar para vocês, não é? Como vai ser o andamento
da situação. Porque uma coisa eu posso garantir para vocês. 2023, se eu não me engano, eu tive aquela coisa da pandemia, não é? E logo depois tive uma infecção urinária, que foi a sequela. Essa infecção urinária, eu quase morri. Perdi 40 quilos, envelheci 20 anos ou mais. Mas foi ruim, foi tenso, o negócio foi sinistro. Quase morri, quase mesmo. Tô falando sério. Tive que usar sonda, olha só no negócio, né? Um cano enterrado no berimbau. E dói pra dedéu que negócio, nossa, horrível. Aí o que acontece? Eu fui na Catedral da Universal, em Campos dos Goytacazes. Aí o bispo Gilson, ele me atendeu no escritório dele, o cara nem me conhecia, fez uma oração fortíssima e eu sou muito grato. Eu sou muito grato a ele pela oração. E justamente depois da oração dele, a oração foi num domingo, para vocês terem uma ideia. E eu estava com risco de ter que operar a bexiga, não é? A operação seria acho que R$ 20.000, algo assim. Aí o que acontece? Na quinta-feira, depois dessa oração aí, eu recebi na minha casa aqui uma moça que é da Assembleia de Deus. Aí ela fez uma oração fortíssima também. Foi essa que me convidou para ir no outro município aqui do lado, bairro vizinho, né? E a oração foi tão grande, forte, potente, foi uma coisa impressionante. Todo mundo se emocionou, tal. E ela falou coisas que ninguém sabia, só a gente que sabia, né? Ela foi uma coisa de outro mundo, vou ser sincero para vocês. E isso foi na quinta-feira. No sábado, uma das enfermeiras que cuidou de mim lá no hospital, que eu fiquei uma semana e pouca, 2 semanas, apagado, fiquei uma semana apagado, tá, gente? Eu talvez ficaria vegetativo, para vocês terem uma ideia de tão tenso que foi. O médico falou, explicou que esse negócio de infecção urinária é gravíssimo. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho o maior cuidado, tem que beber água, tá, gente? Muita água. Aí, quinta-feira, a oração. Quando foi no sábado, a enfermeira, uma das enfermeiras que cuidou de mim, veio aqui na minha casa para retirar a sonda. Ela retirou e fez o desmame, não é? Uma coisa que o médico não ensinou, mas ela me ensinou. Aí eu consegui voltar ao normal. Logo depois dessas orações aí que eu citei para vocês. Antes não tinha jeito. Antes a solução seria operar. Estão entendendo? Então eu estou dizendo aqui para vocês que não é coincidência. Eu não estou falando aqui, é um depoimento religioso. Não, eu estou falando ciência mesmo. É ciência mesmo isso. Tinha previsão de ser necessário operação, mas com 2 orações na mesma semana eu voltei gradualmente a fazer normalmente. Estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, a explicação científica para mim é que a fé é tão real quanto a ciência. As pessoas é que falam que não. O mal ensina para você que não existe isso. Porque para o mal, a gente se afastar de Deus é a vontade do mal. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então agradeço aí ao convite da esposa do pastor, agradeço mesmo. Se não fosse por esse empecilho, eu iria sim frequentar. É pertinho aqui da minha casa, é tipo 100 metros mais ou menos da minha casa. São 2 postes mais ou menos de distância. Eu iria com certeza, me senti muito bem na visita que eu fiz lá. Foi muito bonito a visita que eu fiz. E como eu disse e volto a dizer, Deus não precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. É só isso que eu tenho a dizer. É a coisa mais importante que eu posso dizer para vocês.
Tem coisas que ninguém explica. Só você passando para você saber. Então, quando você vê que as coisas não desenvolvem, que as coisas vão atrasando, vão acontecendo coisas piorando, é porque é a presença do mal atrapalhando a sua vida. Agora, quando você se entrega a Deus, e o objetivo é esse. Eu não tenho muitos objetivos na vida, mas esse provavelmente será o meu objetivo de vida. Eu seguir na igreja, celebrando, orando e servindo a Deus. Esse é o único objetivo que eu tenho no momento. Bom, gente, eu espero que esse vídeo aqui sirva para ajudar vocês, porque deve ter alguém passando por alguma coisa aí ruim, a gente não sabe, eu não tenho esse dom de ver o que você está passando, mas imagino que pode ser alguma situação ruim, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas causados por vícios como esses aqui, de pornografia, ou por traição virtual, computador, essas coisas de internet, ou você se envolvendo emocionalmente com alguém no trabalho, ou qualquer situação que esteja acontecendo. Se apegue a Deus. É a única coisa que eu posso dizer para você. Se apegue a Deus, porque quem tem poder é Ele. E para mudar a vida da gente para melhor, também quem tem esse poder é Ele. Então esse vídeo é para tentar ajudar quem precisa de ajuda. Assim como todos nós precisamos. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.